Olá, graça e paz a vocês que participam conosco nesse estudo online. Estou muito feliz de estar participando ao convite dos Ministérios Celebra Mulheres da Igreja Batista Celebração em Bragança Paulista. Elas me convidaram no início do ano para participar num estudo presencial que não aconteceu, infelizmente, por causa do Covid-19, quando todas as atividades foram canceladas e nós tivemos que repensar como fazer esse estudo para vocês. Então, o Ministério Celebra Mulheres pediu para mim fazer um estudo em 4 partes e eu creio que vai ser um tempo muito especial para nós. O tema deste ano, que foi escolhido pelo Ministério Celebra Mulheres, é do empenho amoroso. Empenho amoroso, creio que é um tema que nos leva a buscar, direciona os nossos pensamentos para o amor de Deus para conosco, que nos leva a buscá-lo com todo o nosso coração. É um esforço maior para buscarmos e conhecermos a Deus. Tudo que exige um esforço na nossa vida é penoso. Quando nós vamos preparar para um recital de música, ou se for uma atividade de esporte, aquelas que fazem maratona e tem que treinar ou estudar todos os dias, para o aluno que está para prestar um vestibular, não é uma atividade fácil, então exige muito da nossa parte. E se nós queremos conhecer a Deus, isso também vai exigir de nós um esforço maior. Como o versículo tema deste ano, as mulheres escolheram o versículo de Oséias 6:3a, que diz justamente isso: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. E a minha pergunta, a mim e a você, é se nós temos feito o esforço necessário para conhecer a Deus. Este é um convite para nós, para buscarmos mais e mais de Deus. Você pode dizer que você tem buscado a Deus com todo o seu coração, com todo o seu esforço? Você tem entrado na disciplina de buscar a Deus diariamente, constantemente, com constância, ou você tem levado essa disciplina de uma forma assim, mais ou menos, que na verdade, então não é uma disciplina. Eu ouvi de muitas mulheres, antes de entrarmos nessa quarentena, que elas não estavam tendo tempo para buscar a Deus, não estava tendo tempo para orar, para ler a palavra, muito menos para estudar a palavra. Devocional acontecia rapidamente, quando acontecia de verdade, foi rápido. A pessoa assim, tem que fazer o devocional, vamos ler rápido, ler essa passagem, fazer uma oração rápido. E nós achamos que talvez na quarentena, no isolamento, que bom, agora eu vou ter tempo para buscar a Deus, agora eu vou ter tempo para ler a palavra, agora eu vou ter tempo para estudar. E quando nós vimos, nós estávamos sem tempo ainda, porque a casa ocupava mais tempo, muitos trabalhando em casa, fazendo homeschooling com as crianças em casa, tarefas de casa, muitas pessoas se acharam assim, as suas faxineiras ou empregadas, para ajudarem nas tarefas domésticas, porque essas pessoas também precisavam ficar em casa. Então, de repente, a nossa realidade virou outro. E mesmo na quarentena eu tenho ouvido das pessoas como é difícil para concentrar, tempo para focar, tempo para ler, estudar a palavra. Então, isso me leva a entender que o estudo da palavra, a leitura da palavra, a oração, as disciplinas espirituais na nossa vida é algo difícil, é algo que é penoso. E nós vamos ter que nos esforçar para fazer a nossa parte, para poder participarmos. E uma coisa que veio assim à minha mente em relação a isso
se nós não estamos tendo tempo para escutar a voz de Deus, ouvir a voz de Deus através da leitura da palavra, o estudo da palavra, a oração, então a minha pergunta é: quais são as vozes que nós temos escutado? Estamos escutando somente as notícias? Estamos participando em muitos lives? Estamos tendo como fonte da nossa informação o Facebook, o Instagram? Eu tenho, assim, um pouco de receio de falar, mas eu cansei um pouco, até dos lives, porque parece que nós tentamos trocar um agito que nós tivemos antes e agora nós mudamos para outro, né? No início eu percebi que vai ter tempo para isso, mas repentinamente não tinha mais tempo. E nós tomamos o nosso tempo preenchemos o nosso tempo com outras coisas. Então parece que é um vazio. As pessoas estão procurando algo para preencher esse vazio. Até eu ouvi de pessoas que falaram: eu não quero assistir mais notícia, mas também não quero ficar fora daquilo que está acontecendo. Então tem sido um momento realmente muito difícil para nós entendermos quais as vozes que nós deveríamos atentar. Noticiários também que são conflitantes, uma hora escuta uma coisa, outra hora escuta outra, e nós não sabemos o que acreditar, mas eu creio que Deus tem preparado para nós, especificamente nesse estudo, um tempo para dar ouvidos para a voz do Senhor. Eu quero ler para vocês um versículo aqui que é muito importante para mim, porque é um versículo que tocou no meu coração muitos anos atrás, e talvez para você é um versículo que já é conhecido, certamente eu já tinha lido este versículo, e esse versículo se encontra em Salmo 29, 3 e 4 diz: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Você prestou atenção naquilo que eu acabei de ler? Às vezes nós ouvimos, mas fechamos os nossos ouvidos para aquilo. Você atentou para o poder da voz do nosso Senhor? O texto diz que a voz do Senhor ressoa sobre as águas, que o Deus da glória troveja sobre as muitas águas. Esse versículo me lembra de muitos anos atrás, quando tive a oportunidade de viajar para Foz do Iguaçu com a minha família. E naquele ano foi um ano de muita chuva. Então o rio estava transbordando e as cataratas desciam em cheio com todo o seu esplendor, majestade, poder. E era tão alto assim, o barulho das cataratas descendo, que até para nós conversarmos no caminho para ver as cataratas, era muito difícil nós ouvirmos a nossa conversa entre nós, ouvir as nossas vozes. E logo que nós estávamos chegando nas cataratas, olhei do lado, e talvez você que já visitou as cataratas viu essa placa, se ainda ela está ali pregada numa árvore, uma placa que tinha este versículo escrito: a voz do Senhor troveja sobre as muitas águas. Naquele momento eu pude entender um pouco mais o poder da voz de Deus, como nós precisamos atentar para a voz dele, nós precisamos descartar as outras possibilidades, descartar os barulhos, descartar as distrações, para podermos ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor. Se você ler esse Salmo 29 por inteiro, você vai ver uma descrição da voz de Deus, comparando a sua voz a vários elementos da natureza. E é uma comparação que nos leva a contemplar a grandeza de Deus, o poder e a majestade de sua voz. E resta para nós clamarmos, como o Salmo fala: todos clamaram glória, porque ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. A minha oração é que eu e você possamos ouvir somente essa voz,
que possamos realmente bloquear as outras vozes, pelo menos nesse tempo de estudo, que possamos atentar para a voz do Senhor, que a voz do Senhor faça sobressair a palavra dele em cada momento das nossas vidas. Que o Senhor fale tão alto comigo e com você neste estudo que possamos ouvir somente a voz dele e nenhuma outra voz. Que o Senhor nos ajude neste momento a fechar os nossos ouvidos, focar as nossas mentes na sua palavra, que possamos, como eu disse, descartar todos esses outros barulhos que atrapalham a nossa atenção para a palavra de Deus. Que o Senhor possa dar a mim e a você que participam nesse estudo uma mente focada somente na sua mensagem, para nós hoje e para sempre. Que Ele nos dê sede pela tua palavra, pela sua palavra. E aqui eu quero deixar um convite para você participar nos próximos encontros comigo. Nós vamos ter mais 3 estudos e eu quero que você participe comigo junto com o Ministério da Celebra Mulheres. Elas escolheram este versículo, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, como um versículo tema deste ano. E o desejo do coração de Deus é que nós possamos realmente nos esforçar para conhecê-lo e conhecê-lo de uma forma nova. Ele tem dado a nós a mais preciosa ferramenta para nos capacitar, que é a palavra dele. Então, eu vou deixar este primeiro estudo hoje, mostrando um vídeo para você. Eu quero que vocês possam assistir esse vídeo e atentar para a mensagem deste vídeo. Eu creio que vai ser um vídeo que vai nos ajudar a preparar os nossos corações para o próximo estudo. Então, a gente se vê no próximo estudo. Até lá!